Você juraria que seu cérebro está sendo esmagado agora mesmo, mas aqui vai a verdade chocante. O cérebro humano não sente dor. Se eu abrisse seu crânio e tocasse no seu córtex, você não sentiria absolutamente nada. Então, de onde vem esse martelo batendo na sua testa? Por que parece que tem uma britadeira atrás dos seus olhos? Eu sou o Dr. Leão e nos próximos minutos vou te levar para dentro da sua própria anatomia para dissecar a biologia por trás do tormento mais comum da humanidade. Prepare-se, porque o que acontece debaixo do seu crânio é uma tempestade elétrica muito mais complexa do que você imagina. Vamos direto ao ponto. Se o tecido cerebral não possui nociceptores, que são os receptores sensoriais da dor, o que está doendo? A resposta está na arquitetura de segurança do seu sistema nervoso central. Imagine o cérebro como um tesouro valioso guardado dentro de um cofre, o crânio. O tesouro não sente dor, mas os guardas, as paredes e os sistemas de alarme sentem, e sentem muito. Estamos falando das meninges, as camadas de tecido que revestem o cérebro, dos vasos sanguíneos, dos músculos do pescoço e do couro cabeludo. E o maestro dessa orquestra de sofrimento é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é uma das estruturas mais fascinantes e cruéis do corpo humano. Ele sai da base do cérebro e se ramifica pelo seu rosto, mandíbula e testa. Pense nele como uma rodovia de informações de alta velocidade. Quando você tem uma dor de cabeça, geralmente é porque algo irritou as terminações nervosas nas meninges ou nos vasos sanguíneos, e o trigêmeo pega esse sinal de perigo e o transmite para o tronco cerebral. O problema é que o cérebro, tentando interpretar esses sinais frenéticos, projeta a dor para locais específicos da cabeça. É um erro de interpretação biológica que custa sua paz. Vamos classificar os inimigos. A dor mais comum que você sente, aquela pressão chata, como se uma faixa apertada estivesse esmagando seu crânio, é a cefaleia tensional. Aqui, a culpa não é necessariamente de dentro do crânio, mas de fora. O estresse libera cortisol e adrenalina, o que mantém seus músculos em estado de alerta. Os músculos do seu pescoço, ombros e couro cabeludo se contraem involuntariamente e permanecem assim por horas. Essa contração contínua inflama os tecidos e irrita os nervos que passam por ali. Basicamente, você está se estrangulando com sua própria musculatura. Agora, vamos subir o nível para a infame enxaqueca. Esqueça a ideia de que é apenas uma dor forte. A enxaqueca é um evento neurológico complexo, uma tempestade elétrica. A ciência atual sugere que ela começa com uma onda de atividade elétrica anormal que varre o córtex cerebral, seguida por um período de depressão da atividade neural. Isso causa alterações drásticas no fluxo sanguíneo. Inicialmente, os vasos se contraem e depois se dilatam violentamente. Mas a dor real vem da liberação de um coquetel químico inflamatório ao redor desses vasos sanguíneos nas meninges. Substâncias como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, ou CGRP, inundam a área, tornando os nervos hipersensíveis. É por isso que, durante uma crise, até a pulsação do seu coração dói. Cada batimento bombeia sangue, estica o vaso inflamado e o nervo grita. E a luz? Por que a luz incomoda tanto? Porque os caminhos visuais e os caminhos da dor se cruzam no tálamo, o centro de retransmissão do cérebro. A luz literalmente aumenta o volume da dor. Mas, Dr. Leão, e aquela dor lancinante quando tomamos sorvete rápido demais? Excelente pergunta. Isso é o que chamamos de ganglioneuralgia esfenopalatina. Quando algo muito gelado toca o céu da sua boca, os vasos sanguíneos ali se contraem rapidamente para preservar o calor e depois se dilatam quando a temperatura volta ao normal. Essa mudança brusca é detectada pelos receptores de dor que enviam um sinal de emergência através, adivinhem, do nervo trigêmeo. Como esse nervo também atende à testa, o cérebro se confunde e você sente a dor na testa e não na boca. É o exemplo clássico de dor referida. Agora, precisamos falar sobre a ressaca. A dor de cabeça do dia seguinte é em grande parte mecânica e química. O álcool é diurético. Ele inibe o hormônio antidiurético, fazendo você urinar mais do que bebeu. Isso causa desidratação sistêmica. O cérebro é composto majoritariamente por água. Quando você está severamente desidratado, o tecido cerebral perde volume e encolhe levemente. Ao encolher, ele puxa as meninges que estão presas ao crânio. Você está sentindo literalmente suas membranas cerebrais sendo esticadas fisicamente.
Além disso, o metabolismo do álcool gera acetaldeído, uma toxina que aumenta a sensibilidade à dor. É um ataque duplo, químico e mecânico. Existe também uma categoria assustadora, a cefaleia em salvas. É considerada uma das piores dores que um ser humano pode sentir, descrita muitas vezes como pior que o parto ou como um ferro em brasa furando o olho. Ela está ligada ao hipotálamo, a parte do cérebro que controla nosso relógio biológico. É por isso que essas dores atacam em horários específicos, muitas vezes acordando a pessoa no meio da noite. A ativação do sistema trigêmino autônomo aqui é brutal e focada, geralmente em um lado só, causando lacrimejamento e queda da pálpebra. É a biologia mostrando seu lado mais sombrio. E o que dizer do café? A cafeína causa vasoconstrição. Ela estreita os vasos sanguíneos. Se você bebe muito café todo dia, seu cérebro se acostuma com esses vasos mais apertados. Quando você para, de repente, os vasos se dilatam excessivamente para compensar a falta da substância, pressionando os nervos ao redor e causando a dor de abstinência. O seu corpo está reclamando a falta da droga que ele aprendeu a esperar. Perceba que em todos esses casos, a dor não é um defeito aleatório, mas um sistema de alarme. Evolutivamente, a dor serve para nos dizer: pare o que você está fazendo e resolva isso. Seja hidrate-se, durma, saia do sol ou relaxe os ombros. O problema é que na vida moderna, os gatilhos são constantes. Telas brilhantes, postura ruim, estresse crônico, alimentação processada e o nosso sistema de alarme dispara o tempo todo, muitas vezes sem que possamos simplesmente parar. Entender o mecanismo é o primeiro passo para hackear o sistema. Sabemos agora que a inflamação neurogênica e a sensibilização central são as chaves. Quando você toma um analgésico, você não está curando a dor de cabeça. Você está apenas bloqueando a transmissão desse sinal químico antes que ele seja processado como sofrimento pelo seu sistema nervoso. Resumindo, sua dor de cabeça é o resultado de uma batalha territorial entre seus vasos sanguíneos, seus músculos e seus nervos, tudo interpretado por um cérebro confuso que não sente dor, mas grita por socorro. Na maioria das vezes é benigno, apenas um aviso para desacelerar. Porém, e aqui vai o aviso médico do Dr. Leão, se você sentir uma dor súbita e explosiva, como um raio, atingindo a intensidade máxima em segundos, procure um hospital. Isso pode ser um aneurisma e seu corpo não está mais apenas reclamando, está em emergência real. O corpo humano é uma máquina perfeita, mas às vezes seus sensores são sensíveis demais para o nosso próprio bem. Se você quer continuar desvendando os mistérios da sua própria biologia e entender como dominar essa máquina, você precisa estar no lugar certo. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e deixe seu like se você aprendeu algo novo sobre o que acontece dentro da sua cabeça.